Depois de termos estado a analisar o regime fiscal e contabilístico das imparidades, vamos agora tratar de uma outra matéria, as provisões. E vamos também fazer uma relação entre provisões e imparidades. Em primeiro lugar, as provisões são passivos de valor ou data incertos, resultantes de obrigações presentes que nascem de acontecimentos passados e que tornam provável um ex-fluxo futuro de recursos da empresa. Do ponto de vista contabilístico, as provisões seguem, no âmbito geral do sistema de normalização contabilística, a norma contabilística e de relato financeiro 21, a norma para provisões. E, do ponto de vista do reconhecimento da contabilização, quando se constitui uma provisão, debita-se um gasto do período, aqui será a conta 67, e depois teremos de verificar, de acordo com o tipo de provisão, a respectiva subconta. Portanto, debita-se um gasto do período e credita-se um passivo, e no caso concreto, a conta 29. E, portanto, já há aqui uma diferença entre as provisões e as imparidades. Porque nas imparidades, as imparidades dizem respeito a ativos e elas traduzem as perdas de valor quando o montante pelo qual o ativo está registado excede o seu valor recuperável. E, de acordo com a norma 12, ou mais especificamente para os inventários a 18, ou para os passivos financeiros a 27, e em termos práticos, uma imparidade reduz o valor do ativo no balanço e origina um gasto do período, garantindo que o ativo não permanece sobreavaliado. Portanto, a diferença entre provisões e imparidades resume-se ao facto de que as provisões incidem sobre obrigações, sobre passivo, enquanto as imparidades incidem sobre ativos. Ambos ou ambas reduzem o resultado contabilístico da empresa e também o capital próprio, mas por vias distintas, ou seja, as provisões aumentam o passivo da empresa e as imparidades diminuem o seu ativo. Para tratarmos esta matéria das provisões, temos na formação o manual Enquadramento Contabilístico e Fiscal das Provisões, o nosso índice, e começamos com aquilo que é uma provisão e quais são os critérios de reconhecimento para que se possa contabilizar uma provisão. Isto exige a verificação cumulativa de 3 critérios. Em primeiro lugar, que seja uma obrigação presente que possa decorrer do contexto legal ou por decisão da empresa, ou seja, construtiva, e que resulte de um acontecimento passado. Uma probabilidade de ex-fluxo de recursos que incorporem benefícios económicos e que possa ser feita uma estimativa fiável quanto da quantia da obrigação. Se algum destes critérios não estiver verificado, não se pode reconhecer uma provisão. Poderá eventualmente existir um passivo contingente que será apenas divulgado no anexo, nas notas anexas. Em termos de contabilização de uma provisão, quando constituímos uma provisão, debitamos uma conta de gastos, que é a conta 67, provisões do período, e creditamos uma conta de passivo, que será a conta 29, provisões, e depois de acordo com a tipologia de cada uma delas. Se as condições do reconhecimento da provisão se alterarem e tivermos necessidade de anular a provisão outrora constituída, fazemos uma reversão.
em que o crédito inicial da conta 29, portanto, vamos desreconhecer esse passivo, debitando a tal conta 29 provisões, e o crédito da conta 763, que é uma conta de rendimentos, reversões de provisões. No código de contas, efetivamente, a conta 67 é para reconhecer uma provisão como um gasto do período. E temos depois a 67.1, quando se trata de provisões do período para impostos, a 67.2, garantias a clientes, a 67.3, processos judiciais em curso, a 67.4, acidentes no trabalho e doenças profissionais, a 67.5 para matérias ambientais, a 67.6, contratos onerosos, a 67.7, reestruturação e a 67.8, outras provisões. E aqui vamos reconhecer um gasto do período, em função do tipo de provisão, e a contrapartida, portanto, esta conta será sempre debitada, a contrapartida será um crédito na 29 de provisões e a terminação indica também a tipologia correspondente de cada provisão. E ao creditamos aqui a conta 29, vamos afetar o passivo, ou seja, quando se contabiliza uma provisão, o impacto nas demonstrações financeiras é o seguinte: ao contabilizar a provisão como um gasto do período, ela será contemplada a deduzir, portanto, é um gasto do período. Aqui na linha 12, eu estou a utilizar aqui o modelo da demonstração dos resultados da informação empresarial simplificada. E repare-se que a linha 12 é para provisões quando há aumentos. Aumentos é quando se contabiliza o gasto. Mas também pode haver reduções quando se anula a provisão e será o tal rendimento de reversão que há pouco eu expliquei. Aumentos significa que é um gasto, vem com sinal negativo, reduções será um rendimento, virá com sinal positivo. Mas, portanto, provisões, aumentos, imagine-se que eu reconheci uma provisão como gasto do período. Na linha 12, vai surgir ali o valor a subtrair. Repare-se que esta linha 12 é para qualquer tipo de entidade, quer seja normas internacionais, N, quer seja regime geral do SNC, S, quer seja P, para pequenas entidades que obedecem à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, quer seja M, microentidades, que estão abrangidas pela norma das microentidades. E, portanto, ao deduzir como gasto do período, vai diminuir os vários resultados contabilísticos da empresa, incluindo o próprio resultado líquido. Diminuindo o resultado líquido, e como o resultado líquido liga ao balanço através do capital próprio, em resultado líquido do período, o reconhecimento de uma provisão provoca diminuição do capital próprio em balanço e provoca diminuição do passivo em passivo não corrente, provisões. Portanto, este é o impacto que o reconhecimento de provisões traz para as demonstrações financeiras, diferente das imparidades, que também provocam diminuição do resultado líquido da empresa quando se reconhece uma perda por imparidade. Todavia, no balanço, e portanto aqui as imparidades eu já tinha explicado na videoaula anterior, as linhas da demonstração dos resultados, onde as imparidades são contempladas por dedução, quando é um gasto do período, diminui o resultado líquido, também diminui o capital próprio, mas provoca diminuição do ativo, porque os elementos do ativo que obedeceram à tal diminuição por via da imparidade virão deduzidos dela mesma e, consequentemente, virão diminuídos. E, portanto, é este o impacto. Agora, uma outra questão é o seguinte, e agora voltando à questão das provisões. É verdade que as provisões, quando são reconhecidas, constituídas, elas começam por ser um gasto do período e diminuem os resultados contabilísticos da empresa. O que significa que
vai haver aqui uma regulamentação no código do IRC para a sua aceitação ou não para efeitos fiscais. E no âmbito do código do IRC é o artigo 39 do código que estabelece quais as provisões que são fiscalmente aceites. E, portanto, aquelas que não estejam contempladas no artigo 39 é porque não são aceites do ponto de vista fiscal. E não sendo aceites do ponto de vista fiscal, elas vão ter de acrescer na declaração modelo 22. Vão ter que ser expurgadas do resultado contabilístico e, portanto, vão ter que ser expurgadas do resultado fiscal, assim é que está correto, na passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, e, portanto, vão acrescer de forma a podermos obter um resultado fiscal corrigido. E o artigo 39 do Código do IRC contempla que as provisões fiscalmente dedutíveis podem ser deduzidas para efeitos fiscais as seguintes provisões: as que se destinem a fazer face a obrigações e encargos derivados de processos judiciais em curso, por factos que determinariam a inclusão daqueles entre os gastos do período de tributação. Portanto, a regra geral, processos judiciais em curso, a provisão é fiscalmente aceite. Também é aceite as que se destinem a fazer face a encargos com garantias a clientes, previstas em contratos de venda e de prestação de serviços, mas aqui a provisão para garantias a clientes vai ter limite máximo. Esse limite está estabelecido no número 5, já vamos tratá-lo num caso prático. E também poderão vir a ser aceitos, mediante as regras estipuladas aqui no número 1, a linha D, as constituídas com o objetivo de fazer face aos encargos com a reparação dos danos de caráter ambiental dos locais afetos à exploração, mas sempre que tal seja obrigatório nos termos da legislação aplicável e após a cessação desta. Ora, para ilustrar isto, vamos novamente recorrer aqui ao nosso manual. E, portanto, este artigo 39, como se está a verificar, ele dá-nos aquelas provisões que são aceites do ponto de vista fiscal. E, portanto, a provisão para processos judiciais em curso é fiscalmente aceite. Imagine-se, por exemplo, uma empresa XYZ SA que está envolvida num processo judicial laboral onde um ex-funcionário reclama uma indemnização por despedimento sem justa causa. Os advogados estimam que é provável a condenação em 25 mil euros, portanto, uma estimativa fiável. Portanto, reúne aqui os requisitos para o reconhecimento de uma provisão. Debitou-se a conta 67.3, provisões do período, processos judiciais em curso, afetou-se assim a demonstração dos resultados, diminuição do resultado contabilístico, por ligação ao balanço, diminuição do capital próprio, e depois, ao creditar a conta 29.3, provisões, processos judiciais em curso por 25 mil euros, aumento do passivo. Bom, regra geral, esta provisão é aceite e, portanto, não há qualquer acréscimo na declaração modelo 22. Uma outra provisão que pode ser fiscalmente aceite, mas aqui temos de atender a alguns limites, é a provisão para garantias a clientes. Efetivamente, a provisão para garantias a clientes é fiscalmente aceite, mas em conformidade com aquilo que está estabelecido no número 5 do artigo 39, que contempla um limite. E caso se venha a ultrapassar esse limite, o excedente vai ter de ser contemplado como um ajustamento fiscal a acrescer na declaração modelo 22. Então, veja-se o seguinte exemplo. A empresa ABC SA comercializa equipamentos industriais com garantia de 2 anos. E no ano N, a empresa vendeu equipamentos no valor de 5.500.000 euros sujeitos a garantia. Com base na experiência passada, estima que 4% das vendas resultarão em encargos com garantias. Ora, nos 3 períodos anteriores, em N-3,
as vendas de equipamentos sujeitos a garantias 4 milhões de euros e os encargos efetivos 100 mil. Em N-2, 4 milhões e 500 mil euros de vendas com encargos 120 mil. E no ano N-1, 5 milhões de euros de vendas com garantia e encargos efetivos 130. Portanto, totalizou 13.500 euros de vendas de equipamentos industriais com garantias nos 13 períodos anteriores e os encargos efetivos com as mesmas cifraram-se em 350 mil euros, igualmente, nos 3 períodos anteriores. Aplicando a fórmula, está prevista no número 5 do artigo 39, aquilo que a base legal nos diz no número 5 é o seguinte: o montante anual da provisão para garantias a clientes a que se refere à linha B do número 1 é determinado pela aplicação às vendas e prestações de serviços sujeitas a garantias efetuadas no período de tributação, de uma percentagem que não pode ser superior à que resulta da proporção entre a soma dos encargos derivados de garantias a clientes efetivamente suportados nos últimos 3 períodos de tributação e a soma das vendas e prestações de serviços sujeitas a garantia efetuadas nos mesmos períodos, nos últimos 3 períodos de tributação. Então, aquilo que nós temos que fazer é que a percentagem máxima fiscalmente aceite corresponde ao somatório dos encargos efetivos nos últimos 3 períodos de tributação, a dividir pelo somatório das vendas sujeitas a garantias nos últimos 3 períodos de tributação. E, portanto, dos dados históricos que acabei agora de elencar, dividindo o valor dos encargos efetivos pelas vendas com garantia dos últimos 3 períodos anteriores, temos 2,5926%. E aquilo que aconteceu na realidade é que a empresa decidiu, e face ao histórico, reconhecer 4% de encargos sobre as vendas. E no ano N, as vendas foram 5 milhões e 500 mil vezes 4%, 220 mil. E, portanto, para reconhecer esta provisão, debitou a conta 67.2, provisões do período, garantias a clientes por 220 mil, creditou a conta 292, provisões, garantias a clientes 220 mil, ao debitar a conta 67.2, provocou um aumento dos gastos do período, uma diminuição do resultado da contabilidade, por ligação ao balanço, uma diminuição do capital próprio e, ao creditar a conta 292, provocou um aumento do passivo. E a questão é que, ao provocar a diminuição dos resultados contabilísticos em 220 mil euros, há um limite que está estipulado e que é 2,5926% das vendas que foram efetuadas relativamente àqueles equipamentos, àqueles bens que estão sujeitos a garantia. E, portanto, a percentagem máxima era de 142.593. Ultrapassou o limite fiscal. E, portanto, temos aqui uma provisão que vai além do limite fiscal. Não se trata de uma provisão não dedutível, trata-se de uma provisão além do limite legal. E, consequentemente, a provisão além do limite legal, por diferença entre a base contabilística e a base fiscal da provisão, temos 77.407, que é o excesso, e esse excesso terá de ser conduzido à declaração modelo 22, ao quadro 7, a crescer, e temos um campo próprio para isto, que trata efetivamente destas provisões
que vão além dos limites legais. É o campo 721. Este campo é utilizado para provisões não dedutíveis, aquelas que não são de todo aceites, por exemplo, uma provisão para impostos, ou aquelas que vão além dos limites legais. Portanto, elas são aceitas, só que a empresa ultrapassou o limite e o excesso perante o limite é conduzido ao campo 721 para depois, efetivamente, se formar o resultado contabilístico da empresa, que caso seja positivo, será lucro tributável, caso seja negativo, será prejuízo para efeitos fiscais. Mas é preciso, de qualquer forma, fazer a correção fiscal. Bom, a provisão, uma vez feita, portanto, uma vez constituída, uma vez feito o ajustamento fiscal a crescer, portanto, está tratado este assunto. Eventualmente, como estamos aqui a dar garantias de 2 anos, não é? Este exercício baseia-se em garantia de 2 anos sobre este produto. Daqui por 2 anos, terminam as garantias, apura-se o gasto efetivo. Imagine-se, por exemplo, que se verifica que dos 220.000 euros provisionados, apenas 140.000 foram efetivamente gastos em garantias e, portanto, a empresa tem que reverter o respectivo valor, portanto, a reversão da parte deduzida, portanto, 142.000 vezes 80.000 em 220, os 80.000, portanto, é reversão porque apenas 140 foram efetivamente gastos, havíamos constituído 220, temos que reverter a diferença, não é? 80. E, portanto, a reversão da parte deduzida, 142.593 vezes a proporção 80-220, 51.852, é tributada naturalmente, normalmente. A reversão da parte não deduzida, ou seja, 77.407, vezes a proporção 80-220, o que dá 28.148, esta tem que ser deduzida no campo 764. Isto porque o campo 764 ele surge aqui para efeitos da reversão e da correção quanto à reversão, mas já vamos ver um bocadinho melhor essa questão desse campo. Continuando aqui a reparação de danos ambientais, esta provisão pode ser fiscalmente dedutível, mas com restrições. E, portanto, quando se constitui uma provisão, desde que tal seja obrigatório nos termos da legislação aplicável e após cessação da exploração, a provisão é fiscalmente dedutível no âmbito das matérias ambientais. Provisões que não sejam ou que não são dedutíveis do ponto de vista fiscal. Uma provisão para impostos não é fiscalmente dedutível e, portanto, se uma empresa constitui uma provisão para impostos, vai ter de acrescer no campo 721. A provisão para reestruturações não é fiscalmente dedutível, portanto, constituindo uma provisão para reestruturações, vai ter de acrescer no campo 721 da Declaração Modelo 22. As provisões para contratos onerosos não são fiscalmente dedutíveis. Já agora, um contrato oneroso é um contrato em que os custos inevitáveis de cumprir as obrigações contratuais excedem os benefícios económicos que se espera obter. E, portanto, neste caso, a norma 21 de contabilidade exige o reconhecimento de uma provisão correspondente à perda estimada. Vamos ver mais concretamente, através de um exemplo, um contrato oneroso. Imagine-se, por exemplo, que uma empresa celebra um contrato de arrendamento por 5 anos. Ele é oneroso porque contratualmente onera a empresa a pagar as rendas durante 5 anos. Mas antes dos 5 anos, a empresa desocupou, sua própria decisão, o imóvel, mas está obrigada contratualmente a pagar durante 5 anos a renda. Ou seja, os custos inevitáveis das rendas remanescentes, que vão 3 anos a 2.000 euros por mês, ascendem a 72.000 euros.
Portanto, a empresa continua obrigada a pagar as rendas. O custo inevitável de 72.000, mas já não obtém qualquer benefício económico do imóvel porque o desocupou. Os custos excedem os benefícios. Logo, trata-se de um contrato oneroso. A empresa reconhece a provisão, debitando a conta 67.6, creditando a 296, mas esta provisão não é fiscalmente dedutível e, portanto, vai ter de acrescer no campo 721 da Declaração Modelo 22. As provisões para acidentes de trabalho e doenças profissionais não são fiscalmente aceites, bem como outras não tipificadas e, portanto, estas que não são tipificadas, genericamente debita-se a conta 67.8 por contrapartida da conta 29.8 e não são fiscalmente aceitos, têm de acrescer no campo 721. Voltando àquela questão da reversão das provisões, o número 4 do artigo 39 prevê que as provisões para processos judiciais e garantias a clientes que não devam subsistir por não se terem verificado os eventos a que se reportam ou que foram utilizadas para fins diversos dos previstos, consideram-se como sendo rendimentos do respectivo período de tributação. Por isso é que o Código de Contas considera que a reversão de uma provisão terá de ser contabilizada a crédito da conta 76 reversões e depois temos aqui as reversões de provisões para cada tipologia de provisões. Mas concretamente, quanto ao tratamento fiscal da reversão, se a provisão foi deduzida fiscalmente, portanto, se foi fiscalmente aceite anteriormente, e portanto entrou como um gasto e o fisco aceitou, quando se faz a reversão, ela tem que ser tributada como rendimento e já o é naturalmente. Porque ao contabilizar na classe 7 vai aumentar os resultados contabilísticos da empresa, portanto não há qualquer correção a fazer na declaração modelo 22. Todavia, se a provisão não foi deduzida fiscalmente, e agora lembremos-nos daquele exemplo que eu dei relativamente à provisão para garantias a clientes. Havia uma parte dela que não tinha sido aceito fiscalmente, não é? Por isso eu fiz aquelas proporções. A reversão não deve ser deduzida, ou por outras palavras, se a provisão não for deduzida fiscalmente, não foi fiscalmente aceite e, portanto, foi tributada, a reversão deve ser deduzida no campo 764 do quadro 07, para evitar, assim, dupla tributação. E, portanto, estamos aqui a falar de reversões de provisões tributadas. E é o campo 764 a deduzir que vai incorporar aqui esta correção fiscal a deduzir. O campo 764, reversão de provisões já tributadas anteriormente, já acrescidas anteriormente, e, portanto, campo 764. Bom, para finalizar, mais duas questões que quero abordar. Em primeiro lugar, no nosso manual, na página número 11, temos um quadro resumo aqui da dedutibilidade fiscal das provisões. Faço aqui uma revisão das contas a utilizar relativamente ao Código de Contas e se a mesma deduz ou não para efeitos fiscais. Portanto, já vimos que para efeitos fiscais, processos judiciais em curso, garantias a clientes, mas perante o limite, matérias ambientais, mas perante as condições do artigo 39, número 1, a linha D, podem vir a ser fiscalmente aceitas. As restantes, não. Quando uma provisão não é dedutível ou vai além do limite legal, usa-se o campo 721 para corrigir. E caso venha a haver uma reversão e a provisão anteriormente foi acrescida
e, portanto, tributada, vamos poder deduzir a parte ou a proporção no campo 764. Uma outra questão importante sobre as provisões, e já para terminar, é o mapa modelo 30, que é um mapa que faz parte do dossiê fiscal da empresa e, portanto, tem que, quando se constituem provisões, temos de preencher este mapa e guardá-lo no dossiê fiscal. Vejamos então aqui um exemplo do preenchimento do mapa modelo 30 para efeitos de provisões. A entidade ABC constituiu uma série de provisões no final do ano N, devido a várias circunstâncias que exigiram uma análise cuidadosa e o reconhecimento de obrigações futuras. Uma dessas provisões foi motivada por uma inspeção fiscal realizada em novembro do ano N que identificou irregularidades no IVA. E com base na estimativa realizada pelo consultor fiscal, foi reconhecida uma provisão para impostos no valor de 15.000 euros, considerando que esse montante será devido no próximo ano. Esta provisão foi reconhecida porque é provável que haja um fluxo de saída de recursos para liquidar essa obrigação fiscal. Ora, esta provisão é uma provisão que não é fiscalmente aceite porque é uma provisão para impostos. Outra provisão que foi contabilizada está relacionada com um processo judicial em curso, no qual um ex-funcionário reclama uma indemnização por despedimento sem causa, ou sem justa causa. Os advogados da empresa estimam, portanto, estimativa fiável, que é provável que a empresa seja condenada a pagar uma indemnização de 25.000 euros. Esta provisão foi reconhecida porque há uma obrigação presente, e é legal neste caso, e é provável que haja um fluxo de saída de recursos para liquidar esta obrigação legal. Esta provisão vai ser fiscalmente aceite. Além disso, a empresa também reconheceu provisões para garantias aos clientes no valor de 6.000 euros. Isto com base nas estatísticas dos últimos 3 anos de prestação de garantias aos clientes. Esta provisão foi calculada considerando a experiência passada e a probabilidade de que a empresa precise honrar essas garantias no futuro. Vamos considerar aqui que estes 6.000 euros estão dentro do limite. Vamos partir desse pressuposto. E, portanto, temos aqui uma provisão que não é fiscalmente aceite. Portanto, para constituir a provisão para impostos de 15.000 euros, a empresa debitou a conta 67.1 provisões do período impostos e creditou a 291 provisões impostos. Portanto, verificou-se uma diminuição dos resultados contabilísticos, uma diminuição do capital próprio e um aumento do ativo. Esta provisão não é fiscalmente aceite. Ora, quando vamos preencher o tal mapa modelo 30, que faz parte do dossiê fiscal da empresa, portanto tem que ser guardado no dossiê fiscal da empresa, aqui na folha inicial, e aqui que vamos colocar isto, identificamos no ponto número 2, provisões fiscalmente não dedutíveis. E, portanto, aqui tivemos a provisão para impostos. Foi constituída por 15.000 euros. E passou para o próximo ano por 15.000 euros. Na secção 3, aqui provisões fiscalmente dedutíveis, tivemos o processo judicial em curso. Vamos considerá-lo fiscalmente dedutível, portanto, coloca-se aqui nesta secção 3. E as garantias a clientes, 6.000. Portanto, constituição ou reforço, aqui na coluna 9, 25.6, e depois passou para o período seguinte, 25.006. E, portanto, tivemos uma constituição de provisões, uma na secção 2 que não é dedutível, outra aqui na secção 3 que é dedutível. Em termos contabilísticos,
temos aqui o reconhecimento destas provisões, portanto, para impostos, debitar a 671, creditar a 291, para garantias a clientes, debitar a 672, creditar a 292, e para processos judiciais em curso, debitar a 673 e creditar a 293. E, portanto, em termos fiscais, já expliquei que a provisão para impostos foi a única que não foi dedutível e, portanto, ela tem de acrescer no campo 721 da Declaração Modelo 22. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.